Que o Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, nos ajude, nesse trabalho de troca de experiências, de informações, que as conclusões a que chegamos em nossos estudos consigam ser passadas adequadamente e ter a resposta também adequada nesse processo de aprendizado, que são as palestras públicas. Pois bem, amar o próximo como a si mesmo nos dias atuais. Esse tema, ele é relevante porque trata do sentimento de amor, que é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus de Nazaré, ela está vinculada ao amor, que é o sentimento oceano, sentimento esse que recebe todos os demais sentimentos. Então é por isso que entendemos que a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem cósmica. As palavras de Jesus não passam, são um código universal para as nossas vidas. Então Jesus paira sobre a humanidade, porque tratou do sentimento mais sublime, do sentimento oceano, que é o sentimento amor. Então falar sobre amor nunca é demais, é um tema que ele é recorrente, ele sempre está voltando aos centros espíritas e é o problema maior de nossas vidas, que é justamente não conseguir compreender a mensagem de Jesus, não conseguir viver o amor em sua plenitude, em sua profundidade. Mas esse tema, ele surgiu da leitura de um filósofo moderno, o Zygmunt Bauman, é um polonês, e ele é naturalizado inglês. Ele é um dos filósofos da atualidade que nos ajuda a pensar esse sentimento de amor em nossos dias, porque nos seus livros ele critica a sociedade de consumo, ele critica essa ordem vigente, e nessa ordem vigente é muito fácil a gente observar quão distante que nós estamos do amor. O amor não penetrou nos nossos corações. Nós estamos na infância do espírito, é o que a doutrina espírita nos informa, e ainda não sabemos amar. A gente mente para nós mesmos, porque quando estamos prestes ao processo de reencarnação, que é uma das maiores provas do amor de Deus para conosco, nós afirmamos que seremos bons. Inclusive é a condição para que nasçamos. Só nasce quem promete amar. Quem não prometer vai demorar sem nascer. Então, o que os espíritos que a gente tem como organizadores das trevas, como senhores das trevas, uma vez que a doutrina espírita não acredita em demônio, A doutrina espírita não acredita em diabo, não acredita em seres que não se transformem. Então, a doutrina espírita acredita que todos nós atingiremos a plenitude. Todos nós, estaremos felizes e saberemos por quê. Porque nossa destinação é a plenitude. A nossa destinação é a felicidade. A nossa destinação é aprender o amor em nós. Aprender as lições que a vida nos oferece na prática do amor. Mas existem espíritos que se demoram no ódio, nas mazelas, e por esse motivo eles se demoram também a reencarnar. Eles demoram a reencarnar, porque não tem projeto no bem, não tem projeto no amor. Então quando eles falam nas reuniões mediúnicas que há séculos não encarnam, e a gente pensa que é mentira, não é não, é verdade, é verdade. Enquanto eles não tiverem um projeto no amor, não nascem. Não nascem. Aí vocês me perguntam assim, mas as notícias que nós temos é que os espíritos muito elevados também demoram muito por nascer. É verdade também, Mas por que eles demoram tanto por nascer? Porque eles levam à frente projetos de bem comum na espiritualidade. Então, espíritos que se demoram séculos e mais séculos, e eles renascem, espíritos já em nível de mundo superior, mentalidade superior, que abraça, eles abraçam aquelas tarefas no campo do bem, e eles administram,
Então, o que acontece com eles? Eles se demoram muito para voltar. Eles não têm essa necessidade tão urgente da reencarnação. Demoram séculos para voltar. Mas os senhores das trevas também demoram séculos para voltar, mas é o caso inverso. Por não terem projeto na prática do bem. Por não estarem dispostos a permitir que as lições que vai plantando e consolidando o amor, né, nos nossos corações aconteça. Então, é por isso aí. Mas a reencarnação ela é muito rápida para aqueles espíritos muito endividados que querem se transformar. É muito rápida. Aí eu me lembro de Dona Aurora, lá no André Luiz, dizendo que tem famílias que choram a perda de entes queridos que já são adolescentes na família. E não sabem, né? As famílias não sabem pela ignorância dessas leis. E a lei de reencarnação é uma lei sublime, grandiosa, que demonstra a bondade e misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, os entes queridos são chorados e já são adolescentes na família. Mas por quê? Porque são pessoas que têm comprometimento com a lei divina, né? Têm ali débitos conscienciais, mas eles querem se transformar, eles querem se melhorar, têm aquela vontade ardente da transformação e de que o amor cresça em seus corações. Então a reencarnação é providenciada muito rapidamente e retornam na própria família. Acontece. Também acontece que é entre nós, que assim vamos dizer, que sejamos medianos e que não tenhamos dramas tão gritantes em nossas vidas, que não tenhamos débitos e que não tenhamos crimes assim cometidos e que precise de uma ação urgente da espiritualidade no campo da reencarnação, o Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, informa que entre 40 a 50 anos a gente retorna na própria família. Os judeus, eles não sabem da palavra reencarnação, né? Então, na liturgia, nos estudos deles, não existe o termo reencarnação. Mas eles sabem que o espírito retorna. Tanto que eles têm, na sua tradição milenar, a ideia de que o mal cometido pelo avô, até a terceira geração se paga. Ou seja, é o próprio espírito reencarnado como seu neto, com a mesma questão ali para ser trabalhada. Então vejam como a reencarnação ela está nos textos bíblicos muito claramente, né? Só que precisa-se ter olhos de ver para enxergar, né, esse sentimento que existe em nós, né, de estar interpretando com o coração, não apenas a letra morta, mas com ali uma profundidade, com as entrelinhas e tudo mais. Então, sendo assim, para que o amor nasça em nós, para que o amor cresça em nós, a gente precisa aceitar que isso aconteça. E o Bauman, o que acontece com ele? Ele denuncia a sociedade de consumo. Então ele fala que nos dias atuais, amar o próximo é muito difícil. É mais fácil amar o celular, não é? O celular está tão amado, né? Muito amado. É muito mais fácil amar o celular do que o próximo. Porque o próximo você não vê mais. Você está ocupado com o seu celular. Daqui uns dias, celular, nas palavras de Arilson Ferraz, né? O celular vai lavar, passar, cozinhar. Vai pagar suas contas. Porque a tecnologia tem avançado muito, muito mesmo. Mas a tecnologia, ela traz consigo um conjunto de questões que envolve algo imediato, algo exterior ao ser humano. Né? Então são questões do exterior do ser humano. São questões que têm a ver com a mente. E a mente nos engana. A mente nos engana. Nós somos enganados pela nossa mente. A mente, ela é material. E tem outras questões, porque mente, consciência, espírito e alma são palavras difíceis de você saber distinguir. Então, para você fazer a distinção devida, você precisa fazer o que nós chamamos de marco conceitual. Nós chamamos de marco conceitual na academia científica, que é quando você pega as palavras e você dá um significado que te satisfaz. Entendeu? E que te serve ali para você ser claro no que você está se referindo. É um marco conceitual. Mas a palavra mente, aqui na nossa acepção, a mente é material.
A mente, ela é do encarnado. E quando nós desencarnamos, nós perdemos a mente. Perdemos a mente, cérebro, capacidade de reter aquilo que vem de fora para dentro. Em poucas palavras, é assim. Então, quando a gente desencarna, nós perdemos a mente. A mente faz com que a gente veja de fora para dentro, repetindo. E quando estamos desencarnados, tudo muda, porque nós passaremos a enxergar de dentro para fora. E isso é uma diferença grande. Isso é uma coisa assim que mexe conosco. Então, a mente que nos engana faz com que a gente viva aqui, de certa forma, uma realidade que é a realidade objetiva do encarnado. Quando desencarnamos, entramos na vida subjetiva. E a vida subjetiva, ela tem de capacidades muito maiores, né? Tem de possibilidades, tem de plasticidade, que supera muito essa vida que a gente vive aqui, chamada objetiva. Então aí como é que vai ser? Como é que vai ficar? Uma vez desencarnado, enxerga-se de dentro para fora. Enxerga-se de todo o corpo. Todo o corpo são olhos, todo o corpo são ouvidos, todo o corpo espiritual são tato. Então como é que fica essa situação? Os espíritas, temos informações que os espíritas dão muito trabalho na espiritualidade. Tá? Muito trabalho. Por quê? Porque os espíritas, muitas das vezes, eles se esqueceram de treinar. E como é que a gente treina? Precisamos treinar para morrer. E quem informa isso é Humberto de Campos, no texto Treino para a Morte. Então, esse texto é um texto terrível, porque é um texto que nos faz sofrer, porque informa que a gente tem que ter cuidado, né? E temos que nos preparar para morrer, para perder a mente, essa mente que nos engana, já que os espíritos dizem que a vida espiritual é a verdade. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem no velório de Dimas, em que um senhor da Casa Grande, nas conversas ali no velório, né, é evocado. Não intencionalmente, mas quando fala da vida dele, ele acaba comparecendo ao velório. E quando ele comparece acabado, porque foi um homem que se comprometeu demais da conta. Então ali, ele olha e vê que está acontecendo o velório. Quando ele se aproxima, ele percebe, é o velório de Dimas. E Dimas tinha sido um homem que tinha feito algo de muito bom para esse coronel, né, esse homem poderoso. Tanto que ele vai e fala, né, Dimas, meu amigo, meu confiável amigo, você voltou à verdade. Então, para os espíritos, a vida espiritual é a verdade, porque a nossa aqui tem muito de mentiras, porque a gente se permite ser enganado pela mente. Essa mente que entende que o que é exterior e que a gente absorve é o que é de fato importante, e não é. O que de fato é importante são os sentimentos, os nobres sentimentos, porque esse é o nosso verdadeiro patrimônio. É o patrimônio que a traça não corrói, que Jesus se refere. Porque o homem que tinha celeiros fartos e cheios, ele chega para a sua alma e diz, minha alma, regala-te, porque os nossos celeiros estão cheios. Então ele dizia para a sua alma se aquietar, porque os bens materiais era algo que dava segurança, que dava tranquilidade. Mas naquela mesma noite a alma daquele homem foi chamada. E os celeiros já não valiam de mais nada. Nada. E o que vale de fato é a caridade, que é a materialização do amor. Então, a gente tem visitado os doentes? A gente tem vestido os nus? A gente tem alimentado os famintos? A gente tem consolado os desesperados? É o chamado de Jesus. Porque é no trabalho caritativo que esses sentimentos são desenvolvidos. E na sociedade de consumo, essa sociedade imediatista, né? A gente sabe que não faz muito tempo lá na Inglaterra, aqueles jovens filhos de imigrantes que tinham em casa certo conforto, né? Tinha TV, tinha, né, camas confortáveis, estofados confortáveis, tinha telefone, tinha alguns livros, né?
para poder ler, e tinha a possibilidade de adentrar no sistema educacional, e os pais tinham emprego, mas estavam acontecendo muitos saques na cidade de Londres. E esses saques eram feitos por jovens nessas condições. Eles não eram tão desesperados assim, mas o que eles roubavam? Eles roubavam iPad, né? iPod, iPad, então roubavam smartphones, eles roubavam, né, artigos de alta tecnologia, porque eles entendem que aquilo é fundamental para a sua felicidade nesse momento. Os enganos da mente. Então, sendo assim, nós notamos que há um grande descompasso, que há uma grande confusão. Então, a sociedade de consumo, ela nos confunde, muito mesmo, muito mesmo. Então a gente vê muitas das vezes essa confusão acontecendo diante dos nossos olhos. Tá? Diante dos nossos olhos. As comunicações, elas se desenvolveram porque a ciência nada mais é do que uma dádiva de Deus em nossas vidas. É um tipo de conhecimento que vem acelerar o nosso processo evolutivo. Então imagine aí, gente, que hoje nós estamos aqui em Vitória da Conquista, e nós podemos manter contato com uma pessoa que está no Japão. E esse contato ele é imediato, numa velocidade impressionante. É coisa que quando éramos crianças, a gente assistia isso em Guerra nas Estrelas. Então coisas assim impressionantes. Transmissão de imagem ao vivo. Você fala com pessoas em qualquer lugar deste planeta. Então isso é algo assim notável. E realmente mexe com a nossa cabeça. E nos enlouquece momentaneamente. Mas nós estamos aqui num centro espírita. Um centro espírita é um ambiente em que se concilia filosofia, ciência e religião. Que são 3 tipos de conhecimentos, e conhecimentos que têm certo tempo que está conosco. A religião é o mais antigo. Depois da religião, vem a filosofia. A ciência é o mais recente. Então, a ciência ela tem revolucionado a face da Terra. Ela tem mudado. Por quê? Porque a ciência ela é rigorosa. Extremamente rigorosa. E a religião não é. A religião não é. A religião ela é compassiva. A religião ela passa a mão na cabeça da gente. Mas a ciência não passa. Não passa. A ciência é extremamente rigorosa. E a ciência ela fez algo na cabeça dos jovens, que muitos jovens não sabem. Tá? Não sabem. Ou seja, você pode ser, né, você pode ter uma filosofia vamos dizer assim, uma filosofia de paradigmas ou uma filosofia de procedimentos. Os jovens de hoje, eles são mais de procedimentos do que de paradigmas. Porque o celular e smartphone está em suas mãos e eles sabem operar. Mas se perguntar onde surgiu, eles não sabem. Se perguntar determinadas questões que envolvem a filosofia que essa ciência traz consigo, você não consegue debater com os jovens sobre isso. São jovens que sabem os procedimentos, mas não sabem os paradigmas. Conversas profundas é difícil de se ter com os jovens. Não faz muito tempo, a gente tinha muito nisso a televisão, né? Então, assim, a cultura de televisão, todo mundo tinha. Cultura de livros, pouca gente tem. Hoje, cultura de internet, muita gente tem. Mas muitas das vezes é a cultura de internet no campo da frivolidade. Tá? No campo da frivolidade, daquilo que não vai te servir muito. Entende? Muitas das vezes são aquelas falas frívolas em chats, né? São aquelas falas assim que não vai ajudar muito a você, não tem assim um foco em vista, tá? Não tem um foco. E a gente precisa ter foco. A gente precisa ter os objetivos ali muito bem traçados, viu? Muito bem traçados. Objetivos são metas para se atingir. Até no centro espírita a gente tem que ter essas metas. Eu fico observando que eu, muito jovem, comecei a militar no movimento espírita. E os mais velhos sempre falavam coisas assim, sempre me orientavam, e eu não ouvia muito. Mas eu não ouvia muito e graças a Deus que eu não ouvi tanto, viu? Porque quando eu estava em período assim estudando, então tinha as atividades do centro espírita, mas eu interrompia porque iniciava um curso novo. Eu estava engajado no movimento, pensar que não, passei na seleção para a especialização, então tive que sair do centro espírita. Então aí os mais velhos diziam, Manuel Antônio é muito irresponsável.
Em alguns centros espíritas onde eu estive, né? E que tinha compromissos. É irresponsável, porque ele estava aqui trabalhando conosco, ó, nos abandonou. Mas eu estava, né, em um curso que tinha vinculação com esse tipo de conhecimento urgente que é a ciência. Aí depois aconteceu a mesma coisa com o mestrado, aconteceu a mesma coisa com o doutorado, porque a gente deixava as atividades do centro espírita para partir para essas tarefas que eram urgentes. E ainda bem que eu não ouvi os mais velhos no movimento espírita, porque se eu tivesse ouvido, eu não teria adquirido algum conhecimento no campo dos paradigmas. E também estava agora apenas refletindo acerca dos procedimentos, que não nos faz avançar muito, nos faz ficar comuns. E a gente precisa ter um diferenciamento na sociedade. Precisamos sim. Porque se a gente não tiver esse trabalho de se diferenciar, de se especializar, então as oportunidades de trabalho, as oportunidades assim como essa de estar aqui, elas não acontecem. A gente precisa sair dos procedimentos e adentrar nos paradigmas. A gente precisa debater história. História é um paradigma. É por isso que o pessoal de história brilha. Eu falo que nos centros espíritas, que tem professores de história, eles brilham. Por que eles brilham? Eles brilham porque é um paradigma. É o paradigma das teorias críticas. É a história. Então a gente precisa saber de história. Precisa saber de história. Sabe? Precisamos mesmo, urgentemente. É um paradigma. A gente precisa saber lidar com números, com estatística. É também um paradigma. É um paradigma positivista. Porque as decisões políticas no mundo, elas são tomadas a partir dele. Não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. Você quer trabalhar aspectos construtivistas, que são aqueles de que cada um tem razão, né? Porque tem muita gente nos centros espíritas que são bonzinhos porque dizem que cada um tem razão. E não é bem assim não, viu gente? Nem sempre a pessoa tem razão em tudo que defende ali individualmente, não. O debate existe para podermos alinhar os pontos de vista. Entendeu? O avanço, o progresso acontece quando se alinha boas ideias no coletivo. Porque a gente só avança no coletivo. Individualmente você vai até desenvolver uma velocidade considerável, mas você não vai muito longe. Não vai. Então a gente precisa refletir sobre os paradigmas. E precisamos barrar um pouco essa coisa de ficar apenas nos procedimentos. Eu digo e repito, tá? Então, sendo assim, amar o próximo como a si mesmo nos dias atuais está muito difícil. Porque os chamativos exteriores são muito fortes, são muito intensos. Estamos sendo chamados assim a esses atrativos com uma velocidade, da velocidade do satélite, via satélite. Então fica muito difícil mesmo. E o Bauman, ele também, no processo que ele faz de denunciar a sociedade de consumo, essa sociedade corruptora, essa sociedade questionável, essa sociedade que tem aumentado as mentiras absorvidas pela mente, ele ainda fala a respeito do processo do preconceito. E existe muito preconceito na sociedade atual. Tá? E esses preconceitos são velados. Porque quando eles são deflagrados, é até melhor. É por isso que dizem que a sociedade brasileira é pior do que a sociedade estadunidense nesse quesito. Porque lá nos Estados Unidos há o preconceito racial, ele é declarado. Tem shoppings lá na região do leste dos Estados Unidos que tem placas dizendo os negros aqui não são bem-vindos. Entendeu? E tem situações lá, eu tenho uma professora que ela foi nos Estados Unidos, em Nova York, e ela estava em um museu. E quando ela ali estava, entrou uma professora com seus alunos, a professora negra, e todos os seus alunos negros. E ali a professora estava explicando e tudo mais, e aí essa professora conhecida minha tirou algumas fotos. A professora Yankee, ou estadunidense, porque americanos somos todos nós, né? Chegou até ela e falou, em inglês, né, com a minha colega brasileira, dizendo que ela tirasse aquelas fotos, excluísse, para que ela visse. E ainda chamou a professora de branca suja. É forte, né? É forte. Então lá acontece isso. Aqui no Brasil já não acontece tanto, porque nós temos um preconceito velado, entendeu? Bem velado. Um colega lá em São Paulo, negão, né? Alto, forte, e né? Ele foi colega no doutorado. E ele tem um cargo elevado, numa das subprefeituras da cidade de São Paulo. Ele sai na frente da subprefeitura,
Ele bate a mão, táxi não para. Não para. Aí já tem um colega branco que já sabe, né, como é que é, e vai lá e chama o táxi para ele. Acontece no Brasil. No Brasil acontece isso. Então, sendo assim, a questão do preconceito de todas as naturezas, ele envolve a ignorância. E a ignorância é um tamanho mal. A ignorância, ela freia o processo de amar. Então, o preconceito, você preconcebe. Porque com conhecimento, você já vai conceituar. Você conceitua. Porque definições são coisas muito raras de se ter. Eu trabalho com alunos, agora mesmo nós estamos com 7 orientandos, e tem orientandos 6 da área da contabilidade, 1 da área de direito, e a gente conceitua, a gente não define. Não tem definições nos trabalhos deles. Tá? Não tem, são apenas conceitos. E esses conceitos, eles são provisórios, eles são do momento, eles são pontos de vista de autores renomados, e tem também os conceitos dos próprios alunos, que estão ali nos primeiros passos da iniciação científica. Então, esses preconceitos, eles travam o avanço do espírito. E abrir mão de preconceitos é algo difícil. Ontem eu assisti um filme, que eu até indico a vocês. O nome do filme é O Patriarca. Padre não padre em espanhol, né? Então é O Patriarca na tradução em português. E é um filme mexicano. E fala a respeito de um senhor, né, assim, de idade já bem avançada, com um gênio terrível e extremamente conservador, tradicionalista, e que ele sofre um golpe financeiro, perde todo o dinheiro que tinha e que tem que ir morar com os filhos. Diversos filhos ele tem. Mas a maioria, quase todos, dizem não ter espaço para ele. Apenas o caçula o recebe, né? E o caçula é o contrário do pai. Porque o caçula, ele vive essas ideologias mais novas que a gente vê aí, né? Então, é o movimento hippie, é o movimento esotérico. Então, ele mora em uma casa e compartilha essa casa com diversas pessoas. Então, é um choque de culturas. E vale a pena vocês assistirem. O Patriarca, porque fala a respeito desse choque de idade, o conservadorismo, né, e a atitude mais renovada, mais transformadora, essas linhas de pensamento e de filosofias mais recentes que existem para a gente poder conhecer, entendeu? Então o velhinho passa por uma experiência que é na verdade um batismo de fogo para ele, e que muitos de nós às vezes também estamos submetidos a situações assim. Porque não depende de idade para você ser conservador. No campo da política, por exemplo, nós temos os conservadores e os progressistas. Os progressistas querem a transformação da sociedade. Os conservadores querem que a sociedade continue como está. E no centro espírita também acontece a mesma coisa, viu? Tem gente aqui que acha que o Antônio Cruz ele já está perfeito, não precisa mudar. Viu? E tem aqueles outros que são progressistas que acham que a instituição tem que fazer mudanças. Então sempre vai ter esses embates, porque antes se falava muito de direita e de esquerda, né? Ainda se fala, mas os termos mais usados atualmente são progressistas e conservadores. Então no Brasil é um pouco difícil a gente identificar essas questões, porque no Brasil a política tenta nos enganar, e infelizmente tem conseguido, tenta nos confundir. E tem conseguido, porque nós estamos vivendo uma crise moral tamanha. E no centro espírita, nas reuniões na reunião que eu participo, eu estava muito incomodado, muito agoniado, né? Até que chegou um espírito dizendo que ele pediu permissão para trazer uma mensagem para nós, dizendo que no Brasil, filho de negra não tem vez. Filho de Índia, também não. No Brasil tem vez filho de branca, de mulher branca. E que ele foi filho de mulher branca. E que aqui viveu. E que todas as portas se abriram para ele. E ele fez o pior uso possível dessas oportunidades. E chegou na espiritualidade numa situação terrível. E hoje ele tem consciência que a região que ele habita é região umbralina. No entanto, ele fez um pedido para nos trazer aquelas informações, porque estamos passando por um processo de transformação tamanho, e que o que está acontecendo aqui no Brasil é apenas a ponta do iceberg.
porque uma movimentação tamanha acontece na espiritualidade. E que essa movimentação é o processo de transformação para a regeneração. Estamos saindo de expiação e provas e adentrando o nível de consciência de regeneração. E que isso tudo tem acontecido porque a profecia de Ismael, o anjo da guarda do Brasil, é o anjo Ismael, se cumprirá. Porque imagine aí a elevação do anjo da guarda dessa nação, uma das nações gigantes do planeta. Então, imagine a evolução desse espírito em ter dito que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. É uma profecia e se cumprirá. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas para se cumprir, é necessário que toda uma transformação aconteça. As melhoras na nossa vida, elas não vêm de graça. Não vêm na nossa vida individual. E não virá na vida coletiva dessa nação. Esse gigante adormecido, que ainda não mostrou a sua verdadeira destinação, que é ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, eu achei muito interessante a mensagem escrita desse espírito, extremamente interessante. E no final do ano passado, antes do Natal, veio a mensagem do nosso coordenador espiritual. É um espírito que já se manifesta há mais de 20 anos e que trouxe uma mensagem justamente confirmando esse processo de regeneração que nós estamos adentrando. Porque a Terra, ela está se tornando um paraíso. Não sei se vocês têm percebido. Está se tornando um paraíso. As nossas casas são confortáveis. As telecomunicações têm avançado enormemente. Hoje existe um conjunto de benefícios, existe um conjunto de melhorias. Quem tem mais idade olha para trás e vê quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou. O que me deixa muito agoniado é porque mais recentemente adentrou no poder um grupo de políticos que querem nos travar no passado. Mas eles não irão conseguir. Não irão conseguir. Querem nos amarrar no passado. Gente, eu estou me sentindo em 1980, quando eu era criancinha. Entendeu? Aquela mesma mentalidade, entendeu? Que tinha aqueles homens, são esses homens que estão aqui ainda, que agora tomaram o poder. Estamos no estado de exceção. Então, sendo assim, é muito triste constatar essa questão. Só que é a perturbação. É a perturbação. Tem um espírito francês, que ele só veio 2 vezes. E sempre que ele vem, a fala dele é muito grave. Ele informa que os revolucionários franceses estão reencarnados no Brasil. Os mesmos traidores da nação francesa estão aqui. Porque o povo francês tomou o poder. E os rios de sangue correram nas ruas da França revolucionária. E o povo entregou o poder aos burgueses. Mataram os nobres e mataram o clero. Entregou o poder aos burgueses, que traiu o povo. Que traiu o povo. O clero era traidor. A nobreza era traidora. A burguesia também. Olha a situação do povo francês. Só que o povo francês se tornou uma das nações mais prósperas do mundo. É uma nação de esquerda. É uma nação progressista. A gente não ouve falar de magnata francês. A gente ouve falar de magnata inglês. É um país de direita, a Inglaterra. Magnata estadunidense. Magnata francês, não. Não se ouve dizer. É um país que tem uma política diferenciada. Porque o povo tomou o poder. O povo tomou o poder. Então, o que esse espírito nos disse é que aqueles que estavam na França revolucionária estão aqui. E não é o primeiro espírito que diz isso. Vitor Hugo diz também. Vitor Hugo, no livro Árdua Ascensão, psicografado por Divaldo Franco, informa que o Brasil e a França têm uma ligação imensa. Nós estivemos na França. E hoje estamos no Brasil e somos espíritas. O espiritismo nasceu lá. Mas aonde o espiritismo mais tem se desenvolvido é aqui, no Brasil. Então já estivemos na França, provavelmente. Então, sendo assim, é interessante que combatamos os preconceitos. Porque na denúncia de Bauman, porque a obra dele é uma denúncia,
E ele fala a respeito da sub-raça, né? Porque quando se quer você quer diminuir a outra pessoa, diga que ela é sub-raça. Eu ouvi tanto isso lá em São Paulo, sou nordestino, estava lá, e eles passavam essa ideia: você é sub-raça. Você é sub-raça, você não tem direito. É claro que eu tenho direito, São Paulo é nossa. São Paulo é nossa. São Paulo não é dos paulistas. O estado de São Paulo é extremamente bairrista, o interior do estado de São Paulo. A capital de São Paulo é cosmopolita. A capital de São Paulo é do mundo. A capital de São Paulo é de todos os brasileiros. Nós temos direito a tudo aquilo. É a capital intelectual. Então a gente tem direito de ir para lá e de ter os melhores professores do Brasil, sim. E de estudar nas melhores universidades do Brasil, sim. De atender aqueles rigores todos e voltar com o título. E aplicar os nossos conhecimentos aqui. Porque o Nordeste também tem direito de avançar. Então, diante dos preconceitos, a gente tem que ter a força para rompê-los. Mas a força para romper os preconceitos não é através da grosseria. Não é através da mesma moeda. Não é. É através da humildade. É através da serenidade. Então a gente vê a imagem de Jesus de Nazaré, que diante daquela sociedade corrupta, era uma sociedade corrupta, né? Mantida e comandada pelos corruptos. Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. Fariseus e saduceus eram as castas mais avançadas, assim, mais que dominavam mesmo, né? Mais dominantes daquela sociedade judaica. Ele chamou de raça de víboras, entendeu? E Jesus, ele foi aplaudido no domingo de Ramos e foi condenado na sexta-feira santa. Então olha a mentalidade das pessoas. E em 2000 anos nós não mudamos muito, mudamos pouco. Porque 2000 anos para o desenvolvimento do amor é muito pouco. Os sentimentos, eles se desenvolvem lentamente, muito lentamente. Então as experiências que a reencarnação nos proporciona vai lentamente trabalhando ali no nosso espírito. Muito lentamente. A gente vai aprendendo a amar lentamente. Viu? Tem momentos que são as chamadas catarses, que é quando a gente toma aquele tombo, né? Você está indo lentamente, lentamente. Aí você encontra uma ladeira. O tombo é o processo catártico. É quando nós sofremos ali, né, um empurrão, e esse empurrão vai ser definidor em nossas vidas. Como aconteceu com Saulo de Tarso, para se tornar Paulo de Tarso. Ele viu Jesus, e Jesus perguntou: Saulo, por que me persegues? E foi o divisor de águas na vida dele. Nós também podemos estar prestes a viver uma experiência dessa. Então Jesus vai perguntar: por que me persegues? Por que vais contra o processo de implantação de amor em teu coração? Por que está renegando a implantação das virtudes em teu ser? Por que está indo contra a corrente, né? Por que está contrariando tudo que a divindade faz para atender o que você precisa para construir a felicidade em teu coração, em tua mente, em teu ser? Então Jesus, ele há de perguntar, e nós teremos que responder. Está sendo investido em nós algo fantástico. Essas paredes aqui, elas se ergueram para você, tá? Toda essa estrutura material foi construída para você, para te abrigar, para te albergar, para conceder aqui essas experiências do Espírito que faz com que você avance, faz com que você abra os olhos, faz com que você extrapole esses limites da mente física e se entenda como espírito, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que está em Deus todas as virtudes, e que essas virtudes, algumas delas já se encontram em você. Então amar o próximo como a si mesmo, porque a você
você já ama. Que tal amar o próximo? Que tal se exteriorizar um pouco, né? Expandir-se um pouco? Inclusive, é uma coisa interessante, porque só vai para as colônias espirituais quem tem um projeto de amor ao próximo. Quem não tem, não consegue entrar. Vai ficar nas regiões umbralinas, em que ninguém se importa com ninguém. A gente tem que se importar. Centro espírita é um centro avançado da espiritualidade na Terra. Isso é centro espírita. Significa que aqui é um centro cirúrgico da espiritualidade. É aqui que operações delicadas acontecem. É aqui que nós convivemos com os espíritos superiores e eles têm possibilidades reais de fazer com que aconteça determinadas ações para o nosso bem. Então aproveitemos essa oportunidade. Compreendamos a literatura que está aqui à nossa disposição. Agradeçamos pelas boas companhias que existem aqui conosco. Porque todo centro espírita é mantido por uma ou duas pessoas, né? Sendo otimista, né? Umas 5 pessoas, já é otimista demais, que sabem amar de verdade. Porque essas pessoas que sabem amar de verdade, elas são magnéticas. Elas atraem, elas agregam, elas mantêm, elas ajudam na construção dos objetivos, dos focos, das metas que a gente precisa atingir. Então, é sempre assim. Toda instituição é assim. Olha que essa instituição é uma instituição exemplar, né? Muito organizada, muito disciplinada. As notícias que nós temos daqui são as melhores no movimento espírita. Então aproveitemos essa oportunidade e coloquemos em prática desde já esse nosso projeto de amor ao próximo. Muitas vezes o amor ao próximo é dar a oportunidade de que as pessoas falem, né? É caridade. Outras vezes o amor ao próximo é a oportunidade de estar falando aquilo que edifica, falando aquilo que abre a mente. Outras vezes é, de fato, a proposta material de alimentar o faminto, tá? De vestir o desnudo. Então, dessa forma, nós vamos concretizando esse amor ao próximo. Porque a gente já se ama. E a mensagem do Bauman, ela fica para todos nós, porque trata-se de um filósofo moderno, um filósofo agora, né, da chamada pós-modernidade, né, ou contemporaneidade dos tempos, e é para abrir mesmo a nossa mente para que a gente fique bem instruído, porque a ignorância é um grande mal, E permitamos que o amor de Jesus de Nazaré, aquele Espírito que não precisava nascer, mas que se compadeceu das misérias humanas e veio estar entre nós, e aqui viveu intensamente. Jesus viveu intensamente a filosofia vigente, viveu intensamente a religião vigente, viveu intensamente a política vigente, ele viveu intensamente a família, as contrariedades no seio da família, porque se tem notícia que os irmãos de Jesus eram extremamente equivocados. Então, na verdade, Jesus viveu tudo isso. Deixou-nos o exemplo. Porque aquilo que ele falou, os sábios da antiguidade já tinham dito. Mas ele não apenas falou, ele viveu. E se tornaria muito mais célebre se a gente tivesse condições de perceber o que ele não disse, né? As entrelinhas. Então, sendo assim, pensar em Jesus é uma reflexão necessária. É uma reflexão importante em nossas vidas, para que a gente instale esse projeto em nós, de amar o próximo, como a gente já se ama. Uma amiga minha, ela fala que no dia do aniversário dela, uma colega dela desejou a ela o seguinte: desejou a ela tudo de bom, assim como ela deseja para si. Ela achou um feliz aniversário maravilhoso, porque a gente já deseja para nós o que é de melhor, né? Imagine aí desejando para o próximo aquilo que você já deseja para si. Então, é um Senhor, parabéns para você. Então, o nosso pedido nesse dia, que está no meio aí do feriado de Carnaval, essa festa em que se exterioriza muito da nossa
materialidade, que se exterioriza muito desse nosso instinto, né? Então, e vocês estão aqui. Então eu agradeço a presença de vocês aqui, porque mostra que existem projetos diferenciados dessa coisa puramente de procedimentos, material, né, de sociedade de consumo que está aí exposto. Então, que a gente reflita bastante a respeito do que aqui foi falado. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam os livros do Bauman. É uma linguagem que não é muito fácil no início, mas depois a gente se adapta muito bem e entende o que ele está querendo dizer. Tá? Estudemos o Evangelho, que é esse projeto de amor para as nossas vidas. Estudemos intensamente o Evangelho, reflitamos bastante sobre o Evangelho, tá? E que essa reflexão nos transforme. Porque a reflexão no campo da ética, eu já disse aqui em outras oportunidades, é o que nos torna interessantes. É o que nos torna realmente assim, pessoas buscadas pelas demais. Porque nós estamos em um processo de transformação. Então essa transformação, ela é como se fosse perfume, atrai quem está ao nosso redor. Então nos transformemos, amemos, tá? Reflitamos sobre a mensagem de Jesus em nossas vidas e amemos o próximo como a gente já se ama. Que o Mestre Jesus envolva nossos corações, fortaleça a cada um de nós na nossa caminhada, na construção desse sentimento nobre que é o amor em nossas vidas. Muito obrigado.